Nesta aula de filosofia, nós vamos abordar um assunto relacionado a dois filósofos que nós já vimos algumas ideias sobre eles. É o filósofo Locke em paralelo com o filósofo Hobbes. Do estado de natureza. Locke, assim como Hobbes, ele acredita no ser humano no seu estado de natureza. No entanto, o pensamento lockeano acredita que o homem é anterior à sociedade e o estado, ou seja, o estado de natureza, é algo real e que a maioria dos seres humanos passou por ela. Essa ideia segundo o autor, é comprovada a existência das tribos americanas. Ao contrário de Hobbes, em que o estado da natureza é um estado de guerra, insegurança e violência, o estado de natureza lockeano é um estado de paz e harmonia. Então, Hobbes diz que o estado de natureza é um estado de guerra. Locke já diz que o estado de natureza é um estado de paz e harmonia, com homens dotados de razão e consumidores da liberdade e dos direitos naturais. Hobbes, a teoria da propriedade, de acordo com Hobbes, ele acredita que a propriedade só existe no estado civil e que é uma criação do estado Leviatã. Logo, podemos dizer que no estado de natureza, a questão da propriedade é inexistente. Por ser fruto do estado, a propriedade pode ser suprida por este. Seguindo uma lógica contrária, temos o pensamento de Locke, que acredita na propriedade sendo, assim como o estado de natureza, anterior à sociedade. Assim, podemos dizer que a propriedade é um direito natural e inviolável. Outro ponto interessante aqui para discutirmos acerca da questão da propriedade lockeana é a transição da propriedade limitada para a propriedade ilimitada e o advento do capitalismo. A princípio, a propriedade era limitada pela capacidade de trabalho do indivíduo. Com o surgimento do dinheiro, as formas de aquisição da propriedade foram modificadas pelo comércio. Com isso, passou-se a se adquirir a propriedade tanto pelo trabalho quanto pela compra. O uso da moeda para Locke acarretou a concentração de riquezas e na desigualdade entre os homens. Então, esse dinheiro veio trazer uma certa desigualdade, veio aumentar a desigualdade entre os homens. E é exatamente esse ponto que determinou a transição da propriedade de limitada para ilimitada. O contrato social. A ideia do contrato social para Locke é justamente fazer a transição desse estado natural de natureza para o estado civil, onde, por meio dele, e independente da forma de governo, estariam preservadas as propriedades e a comunidade de conflitos internos e externos. O contrato social proposto por Locke não se assemelha ao contrato de Hobbes. Para Hobbes, o contrato é uma espécie de pacto de submissão, onde os indivíduos se submetem a um terceiro, homem ou assembleia. Já no contrato de Locke, o contrato social assume um papel de pacto de consentimento, em que os homens
eles concordam em construir a sociedade civil com a finalidade de preservar e consolidar os direitos naturais. A ideia é que os direitos naturais fiquem amparados sobre uma norma e da força do comum representado pelo centro de tomada de decisões. A sociedade civil e o direito de resistência. Locke acredita que, independente da forma de governo, é impossível saber que todo governo não possui outra finalidade além da conservação da propriedade. Em sua estrutura de sociedade, o poder legislativo é o poder supremo, haja visto que esse é escolhido pela maioria. Além disso, é importante salientar que nessa organização dos poderes, o poder legislativo subordina os poderes executivo e federativo. O livre consentimento dos indivíduos para a organização dessa sociedade civil, formação do governo e a disposição dos poderes são para Locke os principais fundamentos do Estado civil.